Sauron bonzinho? Afinal, o que tá acontecendo com a série Os Anéis de Poder? Perhaps I shall begin by killing you. You slavering Galadriel. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Bravo. O meu nome é Caio Bravo, eu sou escritor, roteirista e eu li o Hobbit no ano 2000. Faz muito tempo. E acho que dá pra ver que eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis e de fantasia medieval, né? É óbvio que, como todo grande fã da série Senhor dos Anéis, não só dos livros, como também dos filmes do Peter Jackson, eu fiquei bastante empolgado quando a série foi anunciada. Principalmente quando revelaram que o orçamento ia ser algo bilionário. Afinal, quando se tem muito dinheiro envolvido, é certeza que vai ser um sucesso, né? Mas não é bem assim. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre a série Os Anéis de Poder e sobre o lado sombrio da Terra-média. Antes de mais nada, eu quero dizer que sou um grande fã do Senhor dos Anéis e de fantasia medieval no geral. Eu também curto bastante Tolkien, afinal ele foi um dos responsáveis por eu ter virado um escritor. Então, se você, assim como eu, é um grande fã de fantasia medieval e da obra O Senhor dos Anéis, eu tenho certeza que você vai curtir esse livro aqui. O Barão de Monte Cassio foi um dos primeiros livros que eu escrevi e foi meu primeiro livro publicado. Assim como eu disse, eu sou um grande fã de Tolkien e de Senhor dos Anéis, então é possível dizer que grande parte da obra de Senhor dos Anéis está presente nesse livro aqui. Quer saber sobre o que esse livro fala? Então dá uma olhada. O Barão de Monte Cassio convida você a entrar em seu castelo. Na pacata e isolada aldeia de Monte Cassio, o povo vivia feliz e em paz, até a vila ser assolada pela fome, pela peste e por forças sobrenaturais após a chegada de uma mulher misteriosa. Adana, uma aprendiz de guerreira, é enviada até essa vila para tentar desvendar seus enigmas, mas será ela capaz de fazer frente às forças ocultas que rondam o castelo de Monte Cassio? Então, se você curte fantasia medieval num tom mais sombrio, eu tenho certeza que você vai adorar o Barão de Monte Cassio. O link está aqui na descrição e aqui no comentário fixado. Além disso, deixa o like nesse vídeo se você também curtir Tolkien e curtir assuntos desse tipo. Eu percebi que quando eu peço like e peço para se inscrever, o número sempre sobe. Então, dá aquela forcinha, vai, e se inscreva também. A série Os Anéis de Poder, que fala essencialmente sobre o universo criado por John Ronald Reuel Tolkien, foi bastante aguardada pelos fãs desse escritor. Mas quando os primeiros episódios foram lançados, eu lembro que saiu 3 de uma vez, meio que houve uma divisão entre aqueles que acharam a série meia boca, sem nada de legal acontecendo, lenta demais, e aqueles que simplesmente odiaram. Odiaram o fato de a protagonista da série, a Galadriel, fosse uma guerreira. Afinal, nos livros nunca foi dito que ela era uma guerreira, e sim uma espécie de feiticeira muito poderosa. Também tinha reclamações de personagens que nunca existiram nos livros, de acontecimentos que de fato nunca aconteceram na história. Enfim, sobre a série ter se distanciado demais desse universo criado pelo Tolkien. Eu confesso que fiquei meio dividido no meio do caminho entre aqueles que acharam que muita coisa na série estava errada ou diferente da obra original, e também achar que a série estava lenta, parada demais, sem nada muito relevante acontecendo, meio que um roteiro cheio de linguiça. Uma das minhas reclamações desde o começo da série era sobre a releitura ou a deturpação dos vilões da série. Eu já fiz um vídeo falando sobre tipos de vilões que nós temos na cultura pop hoje em dia, e se você quiser saber mais, é esse que está aparecendo no card aqui em cima. E nele eu expliquei sobre os vilões com algumas motivações compreensíveis para o espectador, até os vilões que são essencialmente malignos. Então, assim como eu faço vídeo, segundo a minha
concepção, nós podemos dividir os vilões em dois grupos principais. No primeiro grupo nós temos aqueles vilões que são essencialmente bons, ou no mínimo neutros, e que têm na verdade propósitos que podem prejudicar alguns ou muitos em detrimento de um bem maior. Ou seja, são aqueles vilões empáticos que o público se sente de certa forma atraídos por eles, ou que de alguma forma pode até concordar com algumas de suas motivações. Apesar de que, na maioria das vezes, os métodos usados por esse tipo de vilão para conseguir chegar nos seus objetivos sejam tenebrosos. Já o outro grupo de vilões que existem são daqueles que são essencialmente malignos. Como, por exemplo, as bruxas dos contos de fadas, ou os demônios, ou esse tipo de coisa. E de longe, pra mim, é o grupo que eu mais gosto. Aqueles vilões que são maus de verdade, a essência, que tem que ser derrotados a todo custo. Como exemplo do primeiro grupo dos vilões bonzinhos, eu citei o Killmonger, o vilão de Pantera Negra. Também citei o Thanos, cujo objetivo final era meio que a paz universal. E também a Cruella desse último vídeo da Disney e a Malévola da Angelina Jolie, que tiveram suas histórias um pouco modificadas. São só alguns exemplos. Já como exemplo de vilão essencialmente maligno, eu citei Sauron. E aqui fica um aviso de spoiler. Esse vídeo tem spoilers do último episódio da série Anéis de Poder. Então se você ainda não viu, eu sugiro que pause por aqui, assista a série e depois volta aqui para comentar. Durante toda a leitura da obra por inteiro de Tolkien e também dos filmes do Peter Jackson, tanto os do Senhor dos Anéis quanto o do Hobbit, nós aprendemos que os orcs são inimigos comuns a todos os povos da Terra-média. Eles são maus, eles deturpam, eles queimam as florestas. Enfim, eles têm que ser eliminados. Mas na série Os Anéis de Poder, em determinado momento eles dizem que os orcs lutam pelo seu direito de existir, uma raça que luta para ter o espaço ali na Terra-média. Assim diz o seu líder, aquele Adar, que é um elfo meio estranhão, que ele foi um dos primeiros elfos a serem corrompidos para dar origem à raça dos orcs. Tem uma certa verdade no que ele diz. Os orcs realmente são um povo, os Uruk. Mas veja, uma certa verdade. Mas eles foram dados por Tolkien para que os heróis da história possam enfrentá-los, derrotá-los com todas as forças sem nenhum tipo de culpa. Foram criados para cometerem atos terríveis, atos bárbaros, nefastos, para que o espectador ou o leitor fique com deles, para que tema. Assim, o vilão, no caso os orcs, são derrotados pelos protagonistas, pelos heróis, o leitor se sente vingado pelos seus atos de maldade. O leitor sente que ele mesmo está naquele momento. Uma prova disso que eu estou falando é que os orcs não foram criados por Eru Ilúvatar, que é como se fosse o deus todo-poderoso desse universo. Eles foram criados a partir dos elfos, pela deturpação deles, por sua tortura, pela dobra de seu espírito. Assim sendo, eles são naturalmente criaturas corrompidas pelo mal. E como a gente viu, a série meio que tenta não deixar isso claro. Na verdade, eles meio que parece que estão passando um pano para os orcs, ou dando algum tipo de motivação que não seja simplesmente obedecer os desígnios de seus mestres malignos. Então, assim que eu comecei a assistir o último episódio da série, o último episódio dessa primeira temporada, veio a grande revelação. Aquele mago bonzinho que ajudava os hobbits por puro altruísmo, por pura bondade, era na verdade Sauron. Calma, eu sei que nesse momento você deve estar querendo digitar doidado em comentários, mas eu sugiro que você veja o vídeo até o final. E para entender meu ponto, tenha em mente, Sauron na obra de Tolkien é o cerne da maleficência. Ele representa aquele que deve ser repudiado e derrotado a qualquer custo.
Mas pensa comigo, se aquele mago bonzinho e gentil fosse mesmo Sauron, como eles disseram ali naquele primeiro momento da série, ele estaria muito longe de ser aquele vilão essencialmente maligno. Muito longe mesmo. Na verdade, ele seria o oposto disso. É claro que você pode até argumentar que no início de tudo, quando Sauron era apenas um Maiar, ele não era maligno. Veja aqui a citação do livro Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Abre aspas. Nada é mal no começo, nem Sauron era. Porque o mal é tentador, corrompe e perverte, como Morgoth fez há muitos dias antigos. Como eu falei, o Sauron era um Maiar na sua criação. É como se fosse uma espécie de deus menor, um pouco menos poderoso do que os grandes deuses. Ele não era maligno, mas com o tempo ele começou a ser corrompido por Morgoth, que esse sim, um dos grandes deuses, era muito mau. E então, conforme Sauron foi se corrompendo pelo poder, pelo lado negro, pela sombra de Morgoth, ele foi se tornando sim completamente maligno. Só que na série mostrou, como disseram, aquele mago, aquele mendigo bonzinho, era legal, era altruísta, era gentil e bondoso com aqueles que ele estava ajudando. Se algum dia Sauron foi assim, isso aconteceu há muito tempo, antes dele se tornar o cerne da maldade em Senhor dos Anéis. Então você pode imaginar como eu tava com a mão cheia de argumentos querendo digitar tudo isso e fazer um vídeo esculachando a série, né? Mas aí veio a segunda grande revelação desse último episódio. E confesso que eu fui pego nessa. Não, aquele senhor gentil, aquele mendigo, aquele mago não era Sauron. Ele é sim de verdade um mago, um dos 5 Istari. Na série não ficou revelado muito bem qual deles é, mas a gente sabe que é um dos magos. Enquanto isso, o verdadeiro Sauron era Halbrand, o rei dos povos do sul. O que faz muito mais sentido. Veja, durante toda essa temporada, os fãs aguardaram ansiosamente pela revelação de quem seria o verdadeiro inimigo. Todo mundo estava aguardando por isso. E a série nos enganou, nos ludibriou até o último episódio para fazer essa revelação. Eles deram pistas falsas, informações incorretas, faziam com que a gente acreditasse que era um quando na verdade era outro. E confesso que eu fui enganado direitinho. Então, como dá pra ver, eu fiquei revoltado com a primeira revelação da série e comecei a escrever o roteiro desse vídeo cheio de argumentos para refutar o roteiro dessa série, dizer quantos estavam errados em relação a isso. Toda excelente surpresa. Pra mim, a série se redimiu bastante nos episódios. Halbrand, o humano que ninguém tava ligando muito, um personagem que sequer existia nos livros e que parecia só mais um personagem criado unicamente para ficar enchendo o roteiro de linguiça. Esse cara era Sauron o tempo todo. Assim como na história contada no Silmarillion, que Sauron de alguma forma conseguiu enganar tanto os elfos quanto os humanos númenóreanos, esse Halbrand também me enganou direitinho. Então aqui eu vi que toda aquela arrastação no roteiro, aquela perda de tempo, com muitos episódios sem graça, que não revelaram muita coisa, no final foi para casar muito bem as obras escritas no universo de Tolkien. Afinal de contas, você pode se perguntar como é que Sauron se infiltrou no meio dos elfos para criar um anel, a mais poderosa criação de toda a obra de Tolkien. Parece meio sem sentido que os elfos, em sua grande sabedoria, não desconfiaram de nada. Da mesma forma, Sauron se infiltrou entre os Númenóreanos e enganou todo mundo lá, fazendo a ilha sucumbir. Como é possível que ninguém percebeu que ele era o Senhor Maligno do Escuro? Bom, pelo menos falando por mim, isso é bem possível, afinal eu não desconfiava dele. E mais uma vez, digo, fui enganado direitinho. Que grata surpresa!
Então, como conclusão desse vídeo, eu acho que a série no começo foi bem, no meio patinou pra caramba, foi arrastada, foi lenta, como eu falei, nada de legal acontecia, mas nos 2 últimos episódios parece que eles guardaram o trunfo inteiro. E que final, hein? Terminando com o forjar dos 3 anéis e Sauron ali chegando na Montanha da Perdição, onde ele já com os conhecimentos adquiridos lá com o Celebrimbor vai forjar um anel. E você, curtiu esse final da série? Escreve aí nos comentários o que você achou, se você concorda comigo, se você também foi enganado. Como sempre, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Eu tô a 1 milhão de inscritos. Já passei pelo 100, passei pelo 200, a gente tá aqui em 260 mais ou menos. Então, é uma longa corrida, mas eu sou paciente. Então, se inscreva. Obrigado por ter ficado até aqui e vejo você no próximo vídeo com mais coisas sombrias.